Estende suas mãos para cá. Som de órgão americano. Estende suas mãos, comece a orar. Você que precisa de uma palavra de Deus. Você que precisa ouvir Deus. Você que precisa realmente ser livre de algo, ser abençoado, ser transformado, de uma direção, de uma resposta. Senhor, nós oramos, Pai. Nós te agradecemos. Espírito de Deus que é capaz de penetrar no mais profundo da nossa alma, do nosso espírito. Tua palavra chega a fazer divisão entre juntas e medulas. Nos ajuda, nos dirige, nos guia em teus braços nessa noite. Fala conosco, abre nosso entendimento, abre nossos olhos para enxergarmos, abra os nossos ouvidos, abra nosso entendimento para compreendermos a tua palavra como nunca compreendemos, Pai. Espírito Santo, fala nesse lugar. O Senhor conhece o que cada um de nós está vivendo, o Senhor conhece o que precisamos. Espírito de Deus, nos liberta, nos cura, nos sara, nos aviva, nos acorda, nos desperta com a tua palavra nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Quando eu comecei a preparar, no meio de semana, Deus começou a colocar um texto bíblico em meu coração, e eu comecei a pensar sobre ele, a orar sobre ele, a entender, a rever, a pensar. E quando eu comecei a preparar a mensagem que nós vamos meditar hoje, alguns temas vieram na minha cabeça, e alguns temas vieram assim: você tem mais força do que você pensa? E outro que veio no meu coração, como pode dar o tema da mensagem que eu vou pregar hoje: você é melhor do que imagina? Você ainda não sabe do que você é capaz? E por fim veio uma coisa no meu coração que é: você é melhor do que te disseram. Fala para alguém que está do teu lado: ei, você sabia que você é melhor do que te disseram? Tu é melhor do que te disseram. Às vezes podem não nos ter dito do que realmente somos capazes, e o quão bom realmente podemos nos tornar. Muita gente hoje pode olhar para trás e dizer: poderia ter feito mais. Eu poderia ter me doado mais. Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Se eu soubesse, eu não tinha desistido tão fácil. Algumas pessoas podem dizer: se eu soubesse, eu teria lutado mais. Eu não teria desistido tão fácil. Eu não teria feito do jeito que eu fiz. Eu não sabia que eu era capaz. Por isso eu não insisti tanto. Eu não persisti, eu não perseverei. Outros podem pensar: se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria parado, eu não teria me separado, eu teria tido mais filhos. Outros podem pensar assim: eu poderia ter tido menos. Outros podem pensar: se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria desistido. E o texto que nós vamos ler está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao 18. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo. Se você não está, acompanhe aqui no telão, que acompanha no seu smartphone, como você sentir vontade. Você que está em casa, eu quero te pedir uma coisa: pegue o link dessa mensagem, vai aí, copia o link, envia para alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com algumas pessoas hoje. E o texto de Juízes, que está em 6, 11, vai dizer assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, num tanque de prensa de uvas. Não tira o texto, por favor. Para escondê-los dos midianitas. Então vamos olhar o que está acontecendo aqui. Um anjo aparece. Gideão está malhando o trigo, batendo no trigo, separando para tirar as sementes do trigo, separar do joio, separar dos galhos. Malhando o trigo no lugar que não era de malhar o trigo. Está malhando o trigo no lugar de prensar uvas. Um lugar talvez fechado, porque ele estava fazendo isso escondido dos midianitas, que eram rivais, inimigos de Israel.
Então Gideão estava fazendo isso porque os midianitas estavam roubando as lavouras, roubando tudo, saqueando Israel. Então Gideão vai fazer algo nesse lugar. 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Outras traduções vai dizer homem valoroso, homem poderoso, homem valente. O Senhor está com você. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Quando o anjo fala com ele, ele responde: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou das mãos de Midian, dos midianitas? Onde aparece o Senhor é contigo, vai comigo. Eu estou nessa pindaíba, rapaz. Eu estou aqui malhando trigo no lagar, eu estou todo ferrado. Estamos sendo saqueados, estou humilhado, estou passando fome. E você vem falar que o Senhor é comigo? Quando ele responde isso, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. O que quando ele se revolta com Deus, se o Senhor é comigo, aí Deus fala: essa forcinha, isso aí mesmo, essa revolta aí mesmo, essa força que você está querendo botar para fora comigo, essa força aí, vai e faz o que você tem que fazer. Usa essa força que você está querendo canalizar para mim. Vai com ela, essa força aí que você mostrou que tem. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Ele já começou a amolecer. Meu clã, ou seja, minha tribo, é a menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Senhor, como é que pode isso? Está escolhendo a pessoa errada. Minha tribo é menor e eu sou o menor. Quase que ele falou assim: eu sou cocô do cavalo bandido. Não, eu sou a mosca que posa no cocô do cavalo bandido. E Deus fala: eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço que não vá embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Talvez entre nós possa ter alguém que Deus tenha dito assim: esperarei até você voltar. Deus é Deus. Deus não é uma religião. Deus não é uma força. Deus não é uma opinião. Deus é Deus. Onipotente, onipresente, onisciente, todo domínio, todo poder, todo governo está em suas mãos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus. Deus não foi colocado na posição de Deus, Ele é Deus. Mediu as águas dos oceanos com a concha de suas mãos. A terra é estrado para os seus pés. Ele sabe quanto de terra tem em todas as montanhas do mundo. Ele é Deus. Mediu o céu com palmos. Deus é Deus, grandioso. E na verdade, onde eu posso encontrar Deus? Deus está na eternidade. Deus é um lugar. Deus criou o tempo, mas Ele não está preso ao tempo. Deus já existia quando o primeiro dia aconteceu. Deus é o alfa, Deus é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Pai da eternidade. A eternidade criou o tempo. O celestial criou o terrestre. O divino criou o humano, o sobrenatural deu origem ao natural. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Deus criou o universo. Deus criou todas as coisas. Por isso que eu não oro, nós não oramos
para o universo pelas forças cósmicas das estrelas e pela força magnética da lua, se eu posso orar e falar com um Deus que criou todas essas coisas, a Bíblia pode falar coisas estranhas e complexas acerca de Deus, que se nós nos aprofundarmos, não nos aprofundarmos e não estudarmos e não orarmos para entender, porque a Bíblia não é um livro simplesmente de história. Para alguns pode ser um livro de história, pode ser de filosofia, pode ser de antropologia, pode ser de geografia, pode ser um monte de coisa, mas a Bíblia é um livro cheio de revelações. A Bíblia pode falar coisas estranhas e complexas de se entender acerca de Deus. Apocalipse 13:8 vai dizer assim, fala que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, esse cordeiro que esse texto fala é Jesus. Então o texto vai dizer que antes de Deus ter criado o mundo, ter criado todas as coisas, o cordeiro foi crucificado. Quer dizer que Jesus, o plano de Cristo morrer na cruz já existia antes da fundação do mundo. Alguns teólogos, algumas pessoas podem dizer, então é isso aí, tá vendo? Deus já sabe quem vai ser salvo. Se Deus já sabe quem vai ser salvo, se eu estou salvo, eu vou fazer bagunça à vontade, eu não preciso me santificar, eu não preciso me purificar, eu posso fazer zoeira, eu posso fazer bagunça, eu posso pecar, que no final eu serei salvo. Não significa que Deus já tenha tudo pronto e já está tudo formatado como que vai acontecer, senão não haveria o livre-arbítrio. Não significa que Deus já tenha tudo pronto e você não tem escolha, não. Significa que Ele já tem uma resposta e uma provisão que Ele previu para o erro que você poderia cometer. Existe uma direção certa para o caminho errado que você possa ter tomado. Não significa que Deus já tem tudo pronto e tudo planejado. Significa que Deus sabe, que Deus pode olhar e entender e prever aonde possamos errar, aonde possamos precisar de ajuda. E Deus, na verdade, provê uma resposta antes mesmo de perguntarmos. Existe um novo eu para a história de frustração que você possa estar metido. Existe uma nova pessoa que você pode se tornar para sair do lugar e do problema que você está. Eu amo esse texto de Isaías 65:24. Coloca aqui, por favor. Aleluia. Isaías 65:24. Esse texto vai dizer, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Quer dizer que Deus vai responder antes da gente clamar. Deus já tem uma resposta pronta antes da gente clamar. Quer dizer, é porque Ele já planejou tudo? Não, é porque Ele sabe exatamente o que nós iremos clamar e o que nós iremos viver. Por isso Ele já tem uma resposta pronta. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Deus não está preso ao tempo. Ele vê o passado, Ele vê o presente e Ele vê o futuro. Deus pode ir no futuro e preparar algo para você. Jeremias, preste atenção nesse texto. Jeremias 1, versículo 5 vai dizer. Jeremias 1, versículo 5. Aleluia. Tirou a atenção até do homem da mídia, rapaz, fica ligado. Jeremias 1, versículo 5. Olha o que esse texto diz. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Esse texto diz o seguinte: antes do seu primeiro dia, antes do seu primeiro amanhecer, antes do seu casamento, antes do seu primeiro emprego, antes das primeiras coisas que você iria viver, Ele já havia separado você para algo. Ele já tinha algo especial para você. Mesmo antes, para nós, mesmo antes de chegarmos nessa terra, Deus já tinha um plano, um propósito, algo estabelecido para nós. Talvez podemos não ser compreendidos,
porque fomos criados com um propósito específico. Isso, talvez podemos não ser compreendidos. Porque na verdade, às vezes Deus nos criou e antes de nascermos, antes de chegar nessa terra, Ele preparou algo especial para você. E muitas vezes algumas pessoas estão vivendo ainda, passando os seus anos, vivendo os seus dias à procura, querendo entender e querendo captar e querendo compreender realmente o que Ele preparou para mim. E na verdade algumas pessoas não entendem quem são, o que eu sou, mas parece que eu estou à dúvida, eu não sei o que eu quero, não sei se é psicologia, não sei se é... Elas não conseguem entender quem são, ou para que vieram na terra, e coisas assim. Diga para alguém que está perto de você, ao seu lado, assim: você foi separado por Deus para algo especial. Você tem mais força do que você pensa. Você é melhor do que você imagina. Você ainda não sabe do que você é capaz. Ainda não te disseram tudo aquilo que você é capaz de fazer. Pode ser que você ainda não se conhece direito. Quando uma pessoa, por que quando uma pessoa tem um encontro com Deus, Mestre Rony, quando uma pessoa é tocada por Deus, é tocada pela eternidade, elas sentem paz. Quando você está no louvor e vem a presença de Deus, você se sente forte, você se sente seguro, você se sente protegido, você se sente amado, você se sente uma força dentro, porque sentem segurança, às vezes são libertas, são transformadas e mudam suas vidas. O que acontece? O que acontece é, na verdade, que quando a eternidade toca você, ela não reconhece você pelo que você está vivendo, ela reconhece você pelo que Deus planejou para você antes de você chegar aqui. Por isso, quando ela toca você, você se sente diferente. Você é tocado por Deus, você sente que pode fazer outras coisas, porque na verdade você pode, porque a eternidade é Deus, o Espírito de Deus traz informações, não somente da que você está vivendo, mas das informações, não somente da pessoa que você é, mas da pessoa que Deus deseja e que disse que você pode ser. Por isso você se sente diferente quando você é tocado por Deus. Existem coisas que às vezes parecem não ter explicação em nossa vida. Existem dores que não merecíamos passar. Existem coisas que não merecemos viver. Porém, com todas as coisas que possamos viver ou estar vivendo ou ter vivido, Deus pode estar dizendo que tanto o bom quanto o mal, quanto as coisas boas, as coisas difíceis que vivemos, todas elas podem cooperar e convergir para formar a pessoa que Ele precisa que você seja para cumprir o propósito que Ele tem. A sua dor vai se tornar em um remédio para outras pessoas. A sua frustração, suas lágrimas vão se tornar em cura para uma outra geração, para a próxima geração que vem após você. Pastor, como assim? A minha dor vai se tornar em cura? Alguém aqui já foi picado por cobra? Não. Mas alguém sabe como é feito o antídoto, o soro para a cura de picada de cobra? Se você for picado por uma cobra, você tem que ser levado para o hospital. Se o hospital não tiver, você tem que levar para o sei que Brasil, né? Sei lá onde. Vital Brasil, lá em Niterói. Para receber o soro, tem que ser correndo com você, para você receber o soro. E o que tem naquele soro? Como é feito aquele soro? Eles pegam o veneno da cobra, injetam o veneno da cobra em um animal de grande porte, um cavalo, uma égua grande. E quando aquele veneno entra na corrente sanguínea daquele animal, ele começa a metabolizar aquilo, e o seu sangue começa, como ele é forte, ele começa a produzir anticorpos, e os anticorpos começam a vencer o mal daquele veneno, e começa a vencer o veneno. E quando o cavalo começa a sofrer as dores do veneno. Mas a hora que ele vence, que as dores vão embora, eles retiram o sangue vencedor daquele cavalo.
e separam o plasma daquele sangue vencedor e fazem um soro. Aquele soro que o cavalo sofreu, que alguém sofreu, para produzir a sua vitória, a sua cura. Tudo que você possa ter passado e metabolizado dentro de você, suas dores, fique tranquilo, tudo isso vai se transformar em cura, em bênção para outras pessoas. Mas enfim, o que está acontecendo com Gideão nesse texto, pastor? Israel está em um caos. Gideão está malhando trigo no lagar porque Israel, os amalequitas eram fortes e se juntaram com os midianitas e atacavam Israel. Israel não podia plantar. Quando chegava a época da colheita, os midianitas vinham, roubavam a colheita toda, roubavam os animais, botavam fogo, e eles eram cruéis, matavam homens, mulheres, crianças, idosos. Não tinha perdão, não tinha regra, eram brutais. Mas tem um detalhe: os amalequitas se uniam aos midianitas contra Israel. Sabe, tem momentos na vida que você vai poder ver duas pessoas se unindo só porque não gostam de você. O panorama da história é o seguinte: por que Israel está sofrendo isso? Porque Israel se afastou de Deus. Às vezes vivemos algumas coisas na nossa vida, não é porque Deus se afastou de nós, somos nós que nos afastamos dele. Israel se afastou de Deus, começou a adorar outros deuses, e começou a se afastar da luz, e começou a viver em problemas, em mais problemas, até que foi ao fundo do poço. E Deus permite os ataques dos inimigos para despertar Israel do seu sono espiritual. O mesmo Israel que havia vencido os egípcios, o mesmo Israel vencedor de tantas outras batalhas, agora estava de joelhos, estava em apuros. A Bíblia diz, o texto vai dizer que eles se escondiam em buracos, em cavernas dos montes, nas montanhas, de tanto medo que eles tinham dos midianitas e dos amalequitas. Deus permite os ataques para mostrar o caminho de volta a Israel. Eu gosto de um texto que fala de Moisés e do povo saindo do Egito, que é Êxodo 14, versículo 4, que explica isso. O texto diz assim: então endurecerei o coração de Faraó. Calma aí, Deus falando. Então eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. O contexto desse texto é o seguinte: Israel sai, Deus joga as pragas no Egito, e o Egito libera Israel. Quando eles estão chegando perto do mar, Deus vai no coração de Faraó, que já estava lá prostrado, todo ferrado, depois de tantas pragas, perdido seus primogênitos. Deus vai no coração de Faraó e fala assim: vai atrás deles. Como que Deus manda o inimigo ir atrás dos seus próprios filhos, atrás do seu próprio povo? Porque Deus sabia. Deus sabia que se ele não mandasse os egípcios atrás de Israel, Israel ia fazer churrasquinho na beira do Mar Vermelho. Então Deus joga pressão atrás dele para ver se eles despertam e vá. Às vezes algumas coisas podem estar pressionando você, é para te empurrar para frente. Nos Estados Unidos existiam umas pessoas que estavam comendo um determinado peixe, um salmão, e tinha carne muito macia, e era numa costa dos Estados Unidos. Só que o pessoal da outra costa dos Estados Unidos queria comer esse mesmo salmão. Então eles pensaram: como que nós vamos levar esse salmão? Colocaram os salmões congelados nos trens e levaram. E quando chegou do outro lado da costa, depois de alguns dias, eles foram comer o salmão e a carne não era a mesma, porque o congelamento não deixava o peixe fresco. Então não era a mesma coisa. Então eles pensaram: cara, vamos ter outras ideias. Já sei o que nós vamos fazer. Vamos botar tanques com águas e vamos colocar os salmões vivos dentro dos tanques, e assim eles serão abatidos quando chegarem lá. Então eles estarão frescos. E atravessaram a todos os Estados Unidos. Quando chegou na outra costa, foram comer
o salmão não tinha o mesmo gosto, a carne não era a mesma. Por quê? Porque o salmãozinho não estava em seu habitat natural, não tinha predador, não tinha nada. Então ele ficou lá paradinho, paradinho, o sangue não circulava, não tinha a mesma vida na carne. Então eles pensaram, vamos colocar os salmões dentro do tanque, um tanque muito grande. Mas vamos colocar um predador, e colocaram um bagre grande dentro do tanque. Então naquela travessia, os salmões ficaram o tempo todo correndo, porque o bagre queria pegar eles, correndo para lá e para cá. E quando chegou do outro lado da costa, estavam fresquinho, a carne estava excelente. Preste atenção, porque você não vai saber o que é orar de verdade, até ter um bagre atrás de você, fazendo você correr. Com Israel de Gideão, Deus usa os inimigos para chamar a atenção de Israel. Preste atenção. Deus usa os... Israel se afastou de Deus, não estava ouvindo a Deus. E Deus falou, não vai me ouvir? Deus usa os inimigos para chamar a atenção de Israel. Por vezes podemos ser tão carnais e não damos ouvidos à voz de Deus. E quando não damos ouvidos à voz de Deus, Deus começa a falar através das circunstâncias, das coisas que começam a acontecer ao nosso redor. Deus é capaz de usar circunstâncias quando ignoramos e não estamos ouvindo a sua voz, para nos despertar e nos fazer acordar. Os amalequitas e os midianitas saqueavam Israel no tempo da colheita, destruíam tudo, não deixavam nada. Gideão está escondido, está se escondendo com a sua colheita, malhando o trigo no lagar. Ele colhe, ele tem resultado, ele tem a colheita, mas ele tem que esconder. Ele não pode fazer livremente. Alguém já malhou trigo? Alguém sabe como é que se malha o trigo? Alguém aqui já malhou trigo no lagar? Eu vou te provar que talvez você tenha malhado trigo no lagar e não sabe. O trigo, se é trabalhado ao ar livre, e eles batem no trigo e batem no trigo, botam aquele molho de trigo no chão, e as sementes vão soltando conforme eles vão batendo, os grãos do trigo, separam o joio que não tem grão, e vai caindo, eles vão tirando a palha de cima, até ficando aquela montoeira somente de semente. Aí quando fica mais sementes e pequenos galhos, eles botam em peneiras e começam a jogar para o alto, que aí só o trigo vem e as palhinhas pequenas são levadas pelo vento. Então ele estava malhando o trigo no lagar, porque se fizesse isso ao livre, os midianitas do alto do monte iam ver, vai lá, estão trabalhando o trigo, vamos descer e vamos roubar. Então Gideão está escondido, malhando o trigo, porque se ele fizer à vista, por vezes, será que às vezes temos que fazer, não podemos comprar uma coisa, não podemos mostrar muito, porque algumas coisas sempre aparecem na hora que estamos jogando o trigo por lá. Você já teve pessoas perto de você que só apareciam no tempo da colheita? Só aparece no tempo da colheita. E às vezes você tem que ficar na sua de vara curta, não vou mostrar muita, não vou fazer muita graça não. Senão, já viu. Gideão não está feliz, ele não está satisfeito. Quando o anjo aparece a ele, ele diz: se o Senhor é o nosso Deus realmente, o anjo fala, o Senhor é contigo. O homem fala, se o Senhor é conosco, por que estamos sofrendo assim? Se o Senhor é o Deus dos meus antepassados, o Deus de Israel, por que nós estamos nessa miséria? Por que estamos nos escondendo em buracos? Por que temos que nos esconder? Por que eles estão nos roubando? Por que nós somos tão fracos? Muita gente pode estar hoje com esse mesmo clamor em sua vida. Se Deus é bom, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que perdi isso ou aquilo? Por que isso aconteceu comigo? Se o Senhor é Deus, por que permitiu que isso acontecia comigo? Existe uma resposta para algumas perguntas, e uma delas é a seguinte: Deus não vai invalidar as nossas escolhas, porque a escolha de Israel o levou para aquele lugar de distanciamento de Deus. Deus não se afastou dele,
ele começa a sofrer as consequências de se afastar de Deus e começar a adorar outros deuses. Às vezes algumas coisas na nossa vida podemos não perceber, mas elas são resultados de escolhas erradas que nós fizemos. E Deus não pode invalidar as escolhas erradas que nós fizemos. Porque para algumas pessoas podem ser mais fácil querer saber por que Deus não fez isso, por que não fez aquilo, e culpar Deus, culpar alguém por alguma coisa, do que assumir a responsabilidade pelos seus erros, por suas decisões erradas e mudar. Deus não pode receber a culpa dos erros que nós cometemos. Não podemos ser pessoas que têm a síndrome de Adão. Como é a síndrome de Adão? Deus cria o homem, cria a mulher. E a gente sabe que a serpente vem e faz Eva comer do fruto proibido. E quando ela come, ela dá para o homem comer. E Adão come também. E Deus vem no homem, que é o responsável, o cabeça da casa. Deus vem no homem e fala: meu irmão, tu comeu, o que aconteceu, cara? Parada é essa. E quando Deus vem cobrar dele, por ele ter desobedecido a Deus e ter feito o que não era para fazer, sabe o que ele faz? Foi a mulher que tu me deu, foi ela. Na verdade eu nem te pedi, você me botou para dormir, tirou ela daqui, de repente ela apareceu e aí me deu isso aí. Na verdade, então a culpa não é minha, a culpa não é nem dela, a culpa é tua, porque você que tirou ela de mim. A síndrome de Adão, que sempre vai apontar para alguém, apontar para isso, apontar para aquilo. Eu imagino o Gideão malhando o trigo com tudo isso no coração. Cadê Deus? Porque ele cresceu ouvindo as histórias sobre o Deus de Israel. E ele passando por aquele problema, aquele sofrimento. Onde está o Deus que tanto ouvi meus pais falarem? Mal sabia ele que enquanto ele estava clamando e talvez procurando por Deus, Deus também estava procurando por ele. Porque o anjo vem e senta onde ele está, perto de onde ele está. O anjo senta perto do lagar, ele está malhando o trigo no lagar. E o anjo fica observando Gideão. O lagar é um lugar de transformar, de pisar as uvas, de transformar uvas em vinho. O lagar é um lugar de transição, de transformação. Talvez você esteja aqui no lagar. Um lugar de valorizar as uvas. Gideão leva o trigo para o lagar, mas mal sabe ele que quem seria transformado no lagar seria ele. Gideão está malhando o trigo, se sentindo como uma uva pisada, amassada, para se tornar o vinho. Ele sente raiva, ele sente dor. Eu imagino os seus sentimentos. Ele sente medo, frustração. Ele está em conflito, suas emoções estão à flor da pele. Quando um anjo fala com ele, quase que ele se esbofeteia o anjo, fala: se o Senhor é comigo, rapaz, quer dizer que o anjo de Deus vem falar com ele, fala: se é comigo, é porque que eu estou na... Ele está... As emoções estão à flor da pele. É frustração, é medo, é raiva, é rancor, é frustração. A verdade é que quando Deus começa um processo na nossa vida, parece às vezes que as coisas ficam instáveis. Parece que o ambiente fica instável, você não se sente tão confortável. Porque quando Deus começa um processo na nossa vida, é Ele que toma o controle. Parece que a gente perde o controle de algumas coisas. Você pode estar exatamente nesse momento. Um momento de estar sendo transformado, transicionado. Talvez Deus está transformando uva em vinho na sua vida. Quando Gideão dá aquela revoltada toda, o anjo não dá ouvidos à resposta de Gideão. Gideão está no mesmo processo do trigo, sendo peneirado. Quando o trigo é peneirado, ele vai se livrando dos excessos. E às vezes parece que Deus está peneirando a gente como trigo. O que serve, o que não serve, o que pode, o que não pode, o que é melhor, o que importa, o que não importa, o que tem valor, o que não tem valor. E Deus tira a gente da nossa vida, e Deus traz gente para a nossa vida, e tira a gente da vida de alguém, e tira a gente dali, e bota a gente para cá, e começa a mudar as coisas, e tirar os excessos. Gideão está sendo transformado. Quando estamos no processo de transformação e de transição, para nos tornarmos mais fortes do que achamos, melhores e maiores do que acharíamos que poderíamos ser, pode parecer que estamos sozinhos,
Mas quando Gideão está naquele processo que Deus submeteu ele, ele se sente sozinho naquele lugar, mas Deus envia um anjo para mostrar para ele o que realmente estava acontecendo. Talvez eu seja o anjo que Deus enviou para falar para você: você está num processo, você vai ser transformado, você ainda não sabe do que você é capaz, você é melhor do que você imagina, você pode mais do que disseram a você. O anjo fala com Gideão, o anjo chama de Gideão de homem poderoso, valente, homem de valor. O anjo vê no que Deus está transformando Gideão, e não chama ele como ele está, chama Gideão por quem ele está prestes a se tornar. Gideão não reconhece o chamado do anjo porque ele não se sente valente nem valoroso. Na verdade, ele se sente medroso. Então ele diz: não é comigo. Mas o anjo diz: é contigo sim. Porque o anjo não está chamando Gideão pelo momento da vida que ele vive, mas sim pelo momento de vida que ele vai viver. Ele deve ter pensado assim: ou eu estou mal de cabeça, ou esse anjo está mal de cabeça. Gideão se achava um simples agricultor. O anjo chama ele de homem valente, características de um líder, de um guerreiro. Gideão respondeu: como? Eu sou menor da tribo da minha... a minha tribo é a menor de Israel, e eu sou menor, minha casa é menor da tribo, e eu sou menor da minha casa. Acontece que Deus não precisa que você seja grande para realizar grandezas através de você. Ele precisa que você seja transformado e confie nele para que ele possa realizar o que ele tem através de você. Gideão começa a achar evidências em si mesmo. Preste atenção. Gideão começa a achar evidências em si mesmo, em sua própria história, que podem invalidar o sonho que Deus tinha para ele. Gideão começa a achar evidências em si mesmo que podem invalidar os sonhos que Deus tinha para ele. Na verdade, o céu está puxando Gideão para cima, mas a cabeça de Gideão está puxando ele para baixo. O céu está falando: homem valoroso, homem valente, você é alguém, um propósito foi estabelecido para a sua vida antes da fundação do mundo. Antes de você pisar nessa terra, Deus já formou você e tem um plano para você. Você é o valente, você é o valoroso. Mas todas as circunstâncias, toda a vida de Gideão, que formaram tudo que formou na mente dele, na cabeça dele, as frustrações, os problemas que ele viveu, aquilo que ele ouviu quando ele era pequeno, quando ele era adolescente, quando ele era jovem, a cabeça dele queria dizer uma coisa. Então o céu puxa ele para cima, mas a cabeça dele vai dizendo: tu é pequeno, tu não é isso, tu não é aquilo, tu não é valente, tu é um roceiro, tu é agricultor, tu só sabe malhar trigo no lagar. O Gideão que Deus projetou trava uma batalha com o Gideão que foi moldado pelo sofrimento. O Gideão que Deus idealizou e que tem um projeto para ele, um propósito para ele, começa a travar uma batalha com o Gideão que a vida tinha formado ele. Preste atenção: tudo que você viveu nessa vida pode ter formado uma pessoa que não é a pessoa que Deus exatamente desejou formar. Não significa que você não é você, que você não é bom o suficiente para Deus. Significa que algumas coisas que você possa ter vivido ao longo da sua história e possam ter dito: não foi Deus que mandou dizer e não foi Deus que te disse. E Deus deseja que você conheça realmente quem Ele acha que você é. O Gideão que Deus projetou trava uma batalha com o Gideão que foi moldado pelo sofrimento. Homem valente, homem valoroso. Eu não, rapaz, eu não sou, né? Eu estou falando com a pessoa errada. Homem valente, homem valoroso, homem... Não, eu sou agricultor. Você está falando com a pessoa errada. O céu quer puxar ele para cima, mas a sua mente puxa ele para baixo. Os sofrimentos que você enfrentou e as derrotas que você possa ter tido, experimentado na vida, não podem ser mais fortes do que a palavra de Deus e do que Deus tem a seu respeito. O anjo está dizendo para ele: cara, tudo que você viveu até hoje, os sofrimentos, as frustrações, as decepções, não são mais fortes e não podem ter mais força em você do que a palavra de Deus sobre você. A cabeça de Gideão diz que ele é pequeno, mas a voz do anjo diz que ele é grande. Uma batalha
entre o Gideão que foi formado pela vida, pelas circunstâncias, pelos problemas, com o Gideão que Deus projetou antes mesmo que ele pisasse nessa terra. Quando isso acontece com você, quando o céu quer te puxar para cima, mas a tua cabeça quer te puxar para baixo, fique com a palavra de Deus. Dorme não, hein? O anjo traz informações de Deus sobre Gideão que ele mesmo desconhecia. Você sabia que Deus tem informações ao seu respeito que você ainda não conhece? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não. Talvez você ainda não esteja no lugar que Deus deseja que esteja e ainda não seja a pessoa que Deus deseja que seja. O anjo fala com Gideão e suas palavras estão alinhadas com o propósito de Deus, o propósito que Deus tinha para ele, não com o que ele estava vivendo até aquele momento. Algumas vezes, por vezes, o que temos que fazer é parar de culpar os outros, parar de culpar a cidade, parar de culpar o país, parar de culpar outras pessoas, os irmãos, pelos problemas que estamos vivendo, e devemos começar a ouvir o que Deus tem a nos dizer. O céu pode estar dizendo que você é maior do que imagina, mais forte do que pensa, e que não te disseram tudo aquilo que você é capaz de fazer. A voz que você dá ouvidos vai dar a trajetória ao seu futuro. Dependendo da voz que você ouve, da voz que você decide ouvir, sua vida pode ir para cima ou sua vida pode ir para baixo. O anjo estava dizendo para Gideão quem realmente ele era. Gideão não era o que sua tribo representava. Gideão não era o que ele achava que era. Gideão era um escolhido de Deus. Ele estava no lagar, estava naquele processo sendo transformado. Ele estava descobrindo quem realmente ele era e para que ele estava na terra. O processo que Deus permite que a gente passe pode nos colocar no caminho onde realmente iremos descobrir a força que temos. Preste atenção. O processo que podemos estar enfrentando ou vivendo pode nos colocar no caminho onde realmente iremos descobrir a força que temos. Uma vez eu lembro que eu estava num pega de carro. Eu não era crente, claro que eu não era crente. Eu era adolescente. Estava num pega de carro na Covanca, em São Gonçalo. E eu estava escondido dos meus pais, eu era adolescente. E eu lembro que eu estava aí, de repente, a polícia veio, meu amigo. A polícia veio, eu sei que tinha um muro atrás de mim, desse tamanho, sei lá, e eu era menor. Eu só entendi quando eu estava do outro lado, até hoje não sei como eu pulei o muro. Porque na verdade descobrimos a força que temos quando realmente somos exigidos na vida para exercer tamanha força. O homem poderoso e valente, preste atenção. As coisas que vivemos podem nos colocar nos caminhos aonde vão descobrir a força que temos para o que realmente fomos colocados na terra. O homem poderoso e valente que o anjo estava falando estava dentro do Gideão fraco e o menor da tribo. O homem valente estava dentro do homem fraco. Sua vitória pode estar nas mãos da pessoa que está dentro de você. Sua vitória pode estar nas mãos da pessoa que você ainda não se tornou. O anjo fala com ele, homem valente, homem valoroso. O anjo está falando, tu não sabe quem tu é. Tu não sabe do que tu é capaz. Tu está aí querendo uma solução, que é um exército, alguém para lutar as tuas guerras. Mas eu quero te dizer, o anjo está dizendo para ele, ô valente,
Homem valoroso, a resposta está dentro de ti, que se haja fraco. A vitória que você deseja e precisa para a sua vida pode estar no novo eu que está dentro de você e que ainda não se manifestou. A sua bênção pode estar nas mãos do seu novo eu, da pessoa que está dentro de você. Os processos da vida não irão acabar conosco. Os processos da vida vão nos despertar o chamado de Deus que está dentro de nós. Deus não tocou no coração de Faraó para seguir Israel, para matar Israel. Foi para ver se Israel, de uma vez por todas, entendia que ele era capaz de atravessar o mar vermelho de pés enxutos e de viver um dos maiores milagres da história. Se Faraó não vai atrás de Israel, Israel não tinha vivido o maior milagre da história. Recebe essa palavra, levante a tua mão, pelo amor de Deus. Se você não vivesse o que você está vivendo hoje, você não viveria o maior milagre da sua vida. Cutuca alguém do seu lado e diz assim: você é maior do que te disseram. Você pode mais do que te disseram. Seus sentimentos podem querer enganar você. Enganoso é o coração do homem. Seus sentimentos podem querer te enganar. Nem sempre como você se sente é realmente quem você é. Nossos sentimentos muitas vezes podem estar mentindo para nós. Gideão está no lagar, mas ele se sente medroso, ele se sente incapaz, e ele mesmo não percebe que ele estava respondendo ao anjo com aquilo que ele se sentia, com as suas frustrações, e ele nem percebe que ele estava sendo corajoso. E todas as histórias que a gente escuta de Gideão, e todas as pregações, a gente coloca Gideão como medroso, mas o fato é que Israel estava sendo atacado pelos midianitas, e ele teve coragem de ir no campo, colher o trigo, levar para dentro do lagar, malhar o trigo e fazer alguma coisa que ninguém estava fazendo. Ele teve inteligência suficiente para despistar o inimigo e dar um jeito de fabricar a comida que ele e o povo dele precisavam. Então ele estava sendo inteligente, corajoso, inovador. E mesmo assim, ele se sentia fraco, incapaz, pequeno ou menor da tribo. Por quê? Os sentimentos podem nos enganar. Não confie em como você se sente. Confie naquilo que Deus está dizendo ao seu respeito. Seus sentimentos só respondem, preste atenção, nossos sentimentos só respondem ao que aconteceu. Por isso você não pode se guiar pelos sentimentos, você precisa se guiar pela sua fé. Porque se você se basear em seus sentimentos para planejar o seu futuro, você está lascado, porque seus sentimentos só respondem ao que aconteceu. A sua fé vai responder aquilo que está para acontecer. Não conte com teus sentimentos para o futuro, conte com a sua fé. Porque muita gente conta com os sentimentos para o futuro e começa a namorar aquele mesmo cara que arrebentou com o coração dela no passado. Falei, pronto, acabou. Ou com aquela mesma marvada que não merece você. Os seus sentimentos só podem falar sobre o que aconteceu. Seus sentimentos não preveem o futuro. A fé é capaz de antecipar o futuro. O seu posicionamento de fé começa a abrir as portas do futuro para você. O seu louvor não pode ser um cântico somente pelo que aconteceu. Seu louvor precisa ser a representação da expectativa daquilo que está por vir dentro de você. Sobretudo daquilo que está para acontecer. Davi fala, independente de qualquer coisa, Davi fala: o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Chovendo, fazendo sol, chovendo canivete, vivendo problemas, o seu louvor estará continuamente em meus lábios.
estando bem, vendendo ou não vendendo, a porta abrindo ou a porta fechando, o seu louvor estará continuamente aos meus lábios. Porque Davi sabia o segredo, que o louvor antecipa a bênção. Louvor é um prenúncio da bênção, da graça, do favor. Acorde na sua casa e bote um louvor para você ver como vai ser o seu dia, será diferente. O louvor muitas vezes pode ser o prenúncio da vitória, o prenúncio da bênção, aquilo que abre as portas para o sobrenatural entrar e arrebentar e abrir as portas do natural. Você não deve louvar a Deus pelo que Ele fez somente, porque é fácil louvar a Deus pelo que Ele fez. Devemos louvar a Deus por aquilo que Ele irá fazer, porque a fé não celebra. Você não precisa de fé para celebrar o que você viveu. Você não precisa de fé para celebrar o que já aconteceu. Amém? Você precisa de fé para levantar todos os dias, e mesmo que ainda as coisas não estejam acontecendo do jeito que Deus falou que vão acontecer, você em fé olha e fala: em nome de Jesus, eu vou viver o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Você não precisa de fé para celebrar o que aconteceu. Você precisa de fé para moldar as realidades que ainda irão acontecer. O anjo diz a Gideão que ele é valente, que ele vai lutar contra os midianitas. Gideão ainda não acredita. O que ela fala com ele? Até o momento ele não sabe quem realmente ele era e quem ele poderia se tornar. Gideão ainda estava meio perdido na vida. Ele não sabia que ele poderia ser um grande líder. Muita gente nem tenta algo melhor, porque na verdade já aceitou ser o menor da tribo, o menor da casa. Beleza, já aceitei quem sou. Mas nem pense em algo melhor, não aceita algo melhor. Muita gente não voa mais alto porque já aceitou que nunca vai aprender a voar. Mas eu estou aqui hoje, vou falar novamente para te dizer que você pode ir mais longe do que disseram que você pode. Que você pode ser maior do que disseram que você pode. Muita gente já não voa mais alto porque já aceitou o fato de acha que nunca vai aprender a voar. Existe uma história de um filhotinho de águia que foi colocado para ser criado dentro de um galinheiro. E aquele filhotinho começa a crescer com os pintinhos que vão virando galinhas, e ele começa a bater com o seu bico de águia no chão, igual as galinhas. Ele começa a comer milho, igual as galinhas. Ele é carnívoro, mas está comendo milho e começa a ciscar, igual as galinhas. Ele começa a cacarejar, igual as galinhas. Mas ele é uma águia, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo no meio daquele galinheiro. E ele começa a ficar diferente. Até que a águia tem uma visão muito poderosa. Do alto ela pode aproximar, e de quilômetros ela pode aproximar e ver uma presa e ver de pertinho quem está ali. Até que uma outra águia começou a sobrevoar aquele galinheiro e olhou lá embaixo e falou: o que aquele maluco está fazendo no meio das galinhas? E começou a olhar e viu ele batendo com o bico no chão, igual a galinha, ciscando, que nem a galinha, comendo milho. E ele começou a falar: que louco, velho. Esse cara tá... Ele começou a gritar, dar os gritos de águia, que eu não sei fazer como é que é. Aí ele devia estar gritando: mano, sai daí, velho, tá doido, sai do meio dessa galinha, tu não nasceu para ser galinha, rapaz, isso não é teu lugar aqui em cima, rapaz. E quando aquela águia que estava crescendo dentro do galinheiro começou a escutar os gritos da outra águia, alguma coisa começou, o seu coração começou a bater mais forte, as suas garras começaram a mexer, as suas asas começaram a sair, as suas penas começaram a se avolumar, e de repente, com um swat, ele fez algo que nunca disseram que ele era capaz de fazer. Tu é águia, tu não é galinha. Você pode fazer algo que você acha que nunca seria capaz de fazer. Louvor pode vir subindo. Gideão começou a crer, a palavra de Deus começou a entrar em Gideão. Ele começou a acreditar: pô, Deus está falando que é isso, de repente é isso mesmo.
Ele pede um sinal a Deus, ele oferece um sacrifício a Deus. Deus dá o sinal que ele queria. Gideão começa a despertar para enfim começar a viver o propósito que Deus realmente tinha para ele. Escute o que eu vou te dizer. Muita gente tem vivido na terra, consegue dinheiro, mas não preenche o vazio. Consegue posição, mas não preenche o vazio. Porque na verdade você não começa a viver quando você nasce. Você realmente começa a viver quando você descobre o seu real propósito. O seu motivo para continuar de pé e respirando nessa terra. Qual é o real motivo pelo seu coração ainda está batendo? Se o seu coração ainda está batendo, é porque Deus está permitindo que ele continue batendo, porque ainda tem algo para você fazer. Seu coração só está batendo porque ainda tem algo para você fazer. No ano passado, ou retrasado, não sei, faleceu um pastor que servia comigo. E o cara tinha 30 e poucos anos. E é muito difícil, às vezes, fazer alguns velórios. Porque você tem que pedir a Deus o que eu vou falar. Meu Deus do céu. É difícil de saber o que falar. E aquele cara faleceu com 30 e poucos anos. Um homem de Deus. Um pastor. Cheio de vida. Ficou doente. E quando eu fui orar, e quando eu estava falando naquele velório, Deus me fez entender uma coisa. Porque Deus não mede o tempo da nossa vida por minutos, por segundos, por semanas, por meses e por anos. Deus mede o tempo da nossa vida por propósitos. Por isso que algumas pessoas às vezes são sacadas da terra. E na verdade elas vão porque elas cumpriram aquilo que deveria ter cumprido. Às vezes você vê um bandido que tomou 3 tiros no peito, mais 2 na cabeça e fica vivo. E você vê uma pessoa que caiu da escada, bateu com a cabeça, morreu. E o coração daquele cara ainda está batendo, porque tem uma coisa para ele fazer ainda na terra. Se o seu coração está batendo, é porque ainda tem algo para você fazer. É porque ainda não chegou o teu tempo. Ainda tem um propósito para você cumprir. Qual é o real motivo pelo qual o seu coração ainda bate? Você está vivo para cumprir o propósito e a sua missão na terra. Não viva para adquirir riquezas. Riquezas não te mantêm vivo, mas o propósito pode te dar forças para viver e trazer a riqueza na bolsa que ele traz junto com ele. Gideão não sabia que ele iria liderar um exército. Gideão ainda não sabia no grande líder que ele se tornaria. Gideão não sabia que a sua história seria contada pela humanidade anos afora, e que ele iria vencer o exército com menos quantidade de pessoas que a história de Israel já teve. Ele não sabia a proeza que ele iria realizar. Deus escolhe o menor da tribo para liderar. Deus está falando com alguém. É você mesmo que se acha pequeno, que Deus escolheu. A verdade é que quando Gideão começa o seu exército, ele está com 32 mil soldados. 32 mil, beleza, tem um grande exército para vencer. E Deus fala para ele: Gideão, tem muita gente. Às vezes você não entende porque algumas pessoas se vão, e porque às vezes você parece que fica sozinho, e parece que você perdeu as forças. O problema cresceu, e parece que as forças diminuíram. Parece que Deus me coloca em apuros. Ele tinha 32 mil e Deus falou: Gideão, tem muita gente. Calma aí, Deus, como muita gente? Os amalequitas e os midianitas se uniram. O senhor não entendeu? Que tem 2 exércitos. 32 mil não é muita gente. Eles têm mais que 32 mil, é muita gente. Vai e fala para todos aqueles que estão com medo voltar para casa. Gideão vai e fala: quem está com medo aí, quem não está muito bem, pode voltar para casa. 22 mil voltam para casa. Ele fica com 10 mil. Ele falou: 10 mil. E Deus fala com ele: ainda tem muita gente. Parece que às vezes Deus vai separando coisas, vai tirando coisas. Parece que Deus às vezes vai deixando a gente com menos armas para fazer mais coisas, e a gente não entende. Parece que a gente está com menos força, com menos dinheiro para fazer alguma coisa. É porque Deus na verdade quer mostrar para você
que você não precisa do dinheiro e nem de muita gente te ajudando, você precisa que Ele esteja contigo. E Deus fala com ele: Gideão, desce o riacho, vai no riacho. Todo aquele que mergulhar, se lambuzar na água, manda voltar para casa. Mas aqueles soldados que pegarem água com a concha e lamberem a água como cães, aqueles que estão dispostos e não estão preocupados se vão parecer meio estranhos, se vão se sujar ou se vão ficar de maneira estranha, aqueles que estão dispostos a descer do salto alto e lamber a água como cães, aqueles que realmente estão atentos na batalha, aqueles realmente que estão ligados, estão prontos, não estão dispersos, não vão ficar tomando banho com o inimigo querendo vir pegar eles. Só ficam 300. E Deus fala para Gideão: você vai vencer com os 300. Você não precisa de muita gente com você. Você precisa das pessoas certas ao seu lado. Não se preocupe com quem saiu de perto de você. Se preocupe em estar mais perto de Deus, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. A verdade é que Gideão não vence a batalha por causa dos 32 mil, por causa dos 10 mil, e nem por causa dos 300. Gideão vence a batalha por causa de Deus. Você não vai vencer essa batalha que você está enfrentando por causa do dinheiro, por causa da ajuda, por causa disso, por causa daquilo, por causa da influência. Tu vai vencer por causa de Deus. Uma coisa interessante é que Gideão pode ter descoberto. Durante algum tempo ele podia orar e falar: Deus, manda alguém para libertar a gente. Manda alguma coisa para libertar a gente. E na verdade, irmã Carminha, ele descobre que ele era a pessoa pela qual ele estava orando. Às vezes você está pedindo que Deus mande alguém para te ajudar, e Deus está falando para você: queridão, não mandei ninguém ainda, porque eu quero que você entenda que você pode mais do que disseram que você pode. Mas Deus, parece que eu estou sozinho. Eu e você somos maioria, nós vamos dar conta do recado. A resposta que você pede a Deus pode estar dentro de você mesmo. Uma coisa eu vou te dizer: ser um perdedor é fácil, é só jogar a toalha. Quando os lutadores de boxe estão apanhando muito, o treinador faz assim: para. Porque ser um perdedor é fácil, é só jogar a toalha, é só desistir, é só parar, é só então lutar. Mas ser um vencedor vai dar trabalho, amigo. Vai ter que ter fé, amigo. Vai ter que crer em Deus, amigo. Vai ter que crer em um Deus que você não vê, mas que você ouve. Vai ter que buscar entender, vai ter que compreender o que Ele está falando, porque o que Ele está falando pode não ser tão fácil de ser compreendido. Vai ter que passar pelos processos, vai ter que ser forte, vai ter que lutar, vai ter que ser forte quando tudo à sua volta diz que você é fraco. O anjo aparece para quebrar paradigmas. Fica de pé comigo. O anjo aparece para quebrar paradigmas dentro da vida e da história e da cabeça de Gideão, para mostrar que ele podia viver aquilo que ele não podia viver, para mostrar que ele é alguém que ele achava que não era, e para mostrar que Deus tinha um propósito para ele que ele achava que não tinha. A bênção que você talvez precise pode estar na pessoa que Deus já enxergou, que está dentro de si próprio.